Oi, eu sou a Isabela e eu tenho umas perguntas para você. Qual é o seu nome e qual que é a sua profissão? Oi, eu sou o professor Wagner, da área de matemática, e aqui na escola todo mundo me conhece como Vavá. Tá. E robótica também. E robótica também. Como que você observa a matemática no dia a dia das pessoas? Bem, a matemática ela acaba sendo importante porque em muitas situações do nosso dia a dia ela acaba sendo útil e nos auxiliando. Desde o momento, por exemplo, que a gente vai pegar um ônibus, até o momento que a gente vai abastecer o carro, para calcular nossas contas, quando a gente vai no supermercado. Então a matemática em várias situações, quando a gente precisa fazer alguma conta, algum cálculo, ou então alguma análise de algum evento, algum fenômeno, a gente consegue estar utilizando os conceitos dela para auxiliar a gente. Tá bom. É, Você se considera bom na matemática, tipo raciocínio, calcular rápido, tudo isso? Eu acredito assim, que eu tenho bastante facilidade, sempre tive com a matemática, e essa questão do cálculo mental depende muito do treino. Quando você está participando, por exemplo, de algum concurso, algum evento que você tem a necessidade de fazer um cálculo mental, você tem que ter um treino direcionado para isso. Por isso que você tem algumas pessoas que têm altas habilidades com matemática, que participam de eventos na televisão e etc. Até tem um exemplo, aquele programa os Pequenos Gênios, que são pessoas que têm muita habilidade com cálculo e como treinam bastante isso, acabam tendo mais facilidade. Tá. Você acha que, tipo, na unidade STEAM, você acha que a matemática é muito usada? Com certeza. Na robótica, principalmente, porque a gente precisa bastante trabalhar com variáveis, na parte da programação, também na questão da fabricação digital e modelamento geométrico. Nós temos aqui a impressora 3D, onde a gente precisa trabalhar com a ideia de escalas, trabalhar a ideia de dimensões também, acaba sendo muito útil. Em mídias, para a gente trabalhar a questão das proporções, quando você vai, por exemplo, montar um quadro com uma foto, algo assim nesse sentido. Então é muito aplicável, com certeza, no Steam. Uma das nossas perguntas era também qual conteúdo de matemática você vê mais na sua matéria de robótica. Mas um pouquinho você já respondeu isso, mas você consegue se aprofundar mais em robótica para mim, por favor? Principalmente a ideia de funções, porque para você, por exemplo, montar um código, executar uma programação, você precisa ter uma função que ela vai, vamos dizer assim, definir a regra que vai ser seguida para executar uma determinada ação. Certo, certo. Tá. Uma pergunta bem importante que a gente considerou muito é e se? E se não tivesse a matemática na sua área? Como que você acha que seria o mundo hoje em dia? Bem, seria muito difícil porque muitas descobertas elas surgiram com conceitos relacionados com a matemática. Não no sentido da parte de álgebra e equações como a gente conhece hoje em dia, mas muitos conceitos intuitivos, as civilizações, né, antigas, indiretamente já trabalhavam com a ideia da matemática. Até o surgimento dos próprios números, eles explicam um pouco isso em relação aos povos antigos, como que a matemática, não da forma que a gente conhece hoje em dia, mas de uma outra forma conceitual, ela já existia. Então, o que a gente tem hoje em dia na sociedade seria muito difícil se a gente não tivesse essa ideia relacionada com a matemática. Agora uma pergunta para humilhar um pouquinho a gente, nós alunos. Você considera que seus alunos são bons na matemática? Eu acredito que eles são bons na matemática, eles só têm, às vezes, dificuldade porque a parte de álgebra, a parte de resolução de exercícios, ela exige você ter, vamos dizer assim, uma relação com a matemática muito boa e tranquila desde o ensino fundamental 1. E a gente aprende a matemática, às vezes, como algo que você tem que decorar, uma coisa chata de aprender. Uma coisa ruim. Então, com o passar do tempo, você vai criando uma barreira para o aprendizado. Entendi. Ok, era isso. Obrigada. Ajudou bastante a nossa entrevista. Obrigada, professor. Obrigado. Até mais.